Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou complementar o vídeo de apresentação do robô e colocar algumas considerações para vocês da forma de usar o robô e também as possibilidades que o robô permite que você possa utilizar para montar uma boa estratégia. Como eu já lembrei no vídeo anterior, o setup do robô praticamente você não pode mudar. Tá? Então são 4 setups em um robô e você só tem a opção de escolher usar os 4 ou usar de formas combinadas entre eles ou usar somente um. Mas através da configuração do robô você pode montar a sua estratégia de acordo com o seu plano de trader, de acordo com a sua disponibilidade de capital, para que você monte uma estratégia que atenda à sua necessidade. Então, a ideia principal é justamente você poder conhecer toda a variedade de formas de você utilizar esse robô, tá? E com isso realmente você buscar ter um retorno favorável ao seu uso. Tá? Então ele tem várias ferramentas, várias possibilidades, várias condições assim, de você estar combinando as opções, e isso vai permitir com que você tenha estratégias totalmente diferentes, ok? Aonde que você vai conseguir fazer essas alterações? É justamente na parte de configuração do robô. Quando você instala ou se você clicar com o botão do mouse direito em cima dele, no painel, no gráfico lá, e pedir para ver as propriedades, na segunda aba você vai ter essas opções. Praticamente aqui todas essas opções você pode modificar, tá? Então, ou seja, isso cria uma variedade muito grande de possibilidades para que você possa montar uma boa estratégia. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos dividir aqui em 4 blocos, tá? E para cada bloco a gente mostrar quais são essas possibilidades, ok? Então, nós teremos o primeiro bloco do horário, onde você pode determinar todas as probabilidades de uso com relação ao horário. O segundo bloco seria os parâmetros da entrada na operação. Isso permite que você possa escolher o tamanho da sua mão e uma série de informações. O terceiro bloco seria os parâmetros de saída e o quarto bloco seria os parâmetros dos indicadores. Tá? Então nesse primeiro bloco aqui, no bloco de horário, tá? O que você tem à sua disposição para que você possa combinar aí uma série de possibilidades. A primeira coisa é a questão do horário de funcionamento do robô. Então você tem o horário de início e o horário de término das entradas. Isso é importante deixar claro. Não é o horário de funcionamento que o robô vai estar operando. Quando você coloca aqui o horário de início, a partir desse horário ele começa a funcionar. Quando você coloca aqui horário de término nas entradas, quer dizer o seguinte, quer dizer que a partir desse horário ele não vai mais fazer nenhuma entrada no mercado, tá? Então, ou seja, ele simplesmente vai continuar funcionando, mas não vai fazer entradas no mercado. Por quê? Porque ele só vai encerrar nessa última opção aqui, ó, horário de fechar todas as operações. Aí sim, nesse horário aqui, ele vai encerrar qualquer operação que estiver aberta, tá? Por quê? Porque nós operamos day trader para o robô, então chegou às 17h40 hoje pelo horário atual. Estou fazendo esse vídeo aqui agora em janeiro de 2019, pelo horário atual, às 17h40, porque vai até às 18h, às 17h40 ele encerra todas as operações, ok? Como você colocou aqui, o horário de término de entrada seria às 17h20, 10 minutos, 20 minutos depois, ele vai, se tiver alguma operação em aberto, ele vai continuar rodando, funcionando, aquela operação com todas a logística do robô, e quando for às 17h40, independente se tiver no lucro ou no prejuízo, ele vai encerrar a operação para que você não passe com nenhum valor para o dia seguinte e seja acionado pela corretora, ok? Então o horário, a segunda linha é o horário de término de entrada de operação. A questão da pausa, tá? Na questão da pausa você pode colocar verdadeiro ou falso, tá? Isso quer dizer o seguinte, nesse exemplo aqui das 9h05 às 17h20 está falso, ou seja, então ele não vai pausar.
Caso você deseje que ele, durante um determinado momento do pregão, ele fique parado, você vem aqui e altera isso daqui para verdadeiro, tá? E determina aqui qual é o horário de início e término dessa pausa. Então, nesse item aqui, tá? Você vai determinar que eu quero parar, por exemplo, às 10h40 e voltar às 12h30. Por quê? Porque durante esse período aí vai ter alguma notícia forte, alguma notícia que pode impactar muito forte o mercado, e essas notícias geralmente derrubam qualquer setup, tá? Então você prefere ficar ausente, fora de operação. Então você vem aqui, altera ligar pausa para verdadeiro e determina aqui o horário de início e término dessa pausa. Você vai ter a opção aqui, manter operações abertas na pausa, falso, verdadeiro. Isso quer dizer o seguinte, como você determinou, por exemplo, que vai ter pausa às 10h40, só que de repente o robô está trabalhando já numa operação, você está com uma operação em aberto. Então o que vai acontecer? Se você deixar falso aqui, essa operação vai continuar em aberto, tá? Ela vai continuar em aberto. O que você precisa fazer para encerrar essa operação às 10h40, também independente se está no lucro ou no prejuízo? Simplesmente colocar aqui como verdadeiro. Então eu quero que inicie uma pausa e se tiver alguma operação em aberto, ela seja encerrada às 10h40, tá? Então você coloca verdadeiro e verdadeiro. A lógica, isso aqui foi uma opção que a gente colocou devido a alguns pedidos, mas a lógica é o seguinte, se você vai colocar uma pausa, porque você acredita que o mercado pode se movimentar de forma brusca, então o correto seria você encerrar as suas operações, tá? Então na primeira versão era automático, você botava a pausa e ele automaticamente encerrava a operação. Mas como o pessoal andou questionando, alguns querem continuar, se a operação está aberta, então eu deixei essa opção. Tá? Minha opinião é que a partir do momento que você liga a pausa, você coloca verdadeiro nas duas opções. Assim, quando iniciar a pausa, ele encerra as operações. Qual outra probabilidade que você pode fazer aqui? Tá? Eu coloquei uma pausa das 10h40 às 12h30. Então ele chegou, ficou parado. Como ele só tem uma pausa, tá? E não vejo motivo de colocar várias pausas aqui, que senão vai virar uma confusão. O que você pode fazer? Após as 12h30, após ele retornar da pausa, você pode entrar na configuração do robô e colocar uma nova pausa. Por exemplo, eu quero ligar a pausa verdadeiro, verdadeiro, mas agora das 14h30 até as 15h30. Então, você vem aqui, altera, clica OK, ele vai ter uma nova pausa. Então, você pode até ter duas pausas, mas aí você precisaria entrar na configuração do robô durante o dia, após a primeira pausa, e colocar o horário que você deseja a nova pausa. Tá? Então essa é uma das possibilidades com relação ao horário. Ok? Então, quanto a isso, acho que essas são as opções e as probabilidades aqui com relação a horário. Com relação aos parâmetros de entrada, o que acontece aqui? Nos parâmetros de entrada, você é onde você vai colocar o tamanho da sua mão, se você pretende fazer uma saída parcial, se você tem a opção aqui de operar comprado e operar vendido, e também quais os sinais que você vai usar, tá? Então isso aqui foi explicado no vídeo lá, mas vamos aqui ver as possibilidades que você pode trabalhar. Por exemplo, aqui o primeiro item é a quantidade de contratos que você vai entrar inicialmente na operação. Então, no exemplo aqui, eu vou entrar com 3 contratos, tá? E também aqui no segundo item é a saída da operação parcial, no caso, quando o mercado está contra a sua operação. Então, o objetivo aqui eu vou entrar com 3 contratos, caso ele ande 33% da minha perda máxima diária contra, eu vou sair com 2 contratos, mas vou permanecer com um contrato. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar justamente que ele saia e entre novamente contra o mercado com mais 3 contratos. Então, se eu mantiver só um contrato, eu vou continuar naquela primeira probabilidade, tá? E caso ele vá contra com somente um contrato. Então, isso permite eu dar uma folga para o robô, para que ele possa trabalhar e em determinado momento ele pode encontrar o caminho de volta.
Havendo o caminho de volta, o que vai acontecer? Eu estava com 3, saí com 2, fiquei somente com 1, mas se ele voltar para o meu ponto de compra e andar R$10 a favor, que equivale um contrato que vale 50 pontos, ele já acionou meu stop móvel e vai fazer com que entre novamente, seja recomposta, tá, para 3 contratos. Ele vai entrar novamente com mais 2 contratos. E isso vai fazer com que eu fique a favor do mercado com a mão inicial de 3 contratos. Então, essa é o padrão original. Caso ele continue contra com um contrato, e se bater 50% da minha perda máxima, ele vai entrar com uma mão dobrada. O que seria uma mão dobrada? Ele vai entrar, como eu saí com 2, ele vai entrar com 4. Eu tinha 1, eu fui para 5 contratos. Isso faz com que o meu preço médio fique bem próximo do preço atual do mercado. E isso permite, no caso de um simples coisa de 20, 30 pontos aí a favor, faça com que eu entre na operação positivamente. E isso vai fazer com que eu possa sair até dessa operação ainda recuperando a perda inicial e ainda saindo com o lucro dela. Caso ele continue contra, né, ele vai andar mais 20, 30 pontos, tá? E vai praticamente encerrar a operação do robô no dia. Então isso pode ocorrer, é uma probabilidade de ocorrer. Então qual que é a lógica dessa programação? Se eu já estou com uma perda inicial, que eu saí com 2 contratos, e ainda estou com quase 50% de perda com um contrato, quer dizer que o mercado andou bem contra a minha operação e a probabilidade de eu bater na minha perda diária é muito grande. Então eu tento uma última chance entrando com a mão dobrada, puxando o preço médio para próximo do preço atual do mercado, tentando sair com lucro. Então tem ocorrido nos backtests, em algumas situações reais, isso tem funcionado. O mercado andou contra, foi com um contrato só contra durante um bom tempo. Quando entrei com a mão cheia, dobrada, né, ele voltou um pouquinho e foi o suficiente para que eu pudesse sair com lucro, ok? Então essa é a estratégia com relação ao volume de contratos por lote e volume parcial. O que nós podemos fazer aqui também, tá? Nessa opção aqui, você vai poder fazer várias alternativas. Exemplo, eu entrei com 3 contratos, ao invés de eu sair com 2 e permanecer 1, eu quero que ele saia integralmente. Então eu venho aqui e coloco 3. O que vai acontecer? Se ele andou 33% da minha perda máxima, se eu coloquei para sair com 3, ele praticamente vai encerrar a operação. Tá? Seria como se fosse um stop loss final. Ele vai bater ali, eu estou com 3, vou sair parcial com 3, na realidade eu vou zerar a minha operação. Ok? Qual a outra probabilidade, tá, de eu virar a mão? Eu estou numa operação de venda, ele andou contra, tá? Aí ele andou contra 33% da minha perda máxima diária. O que eu faço? Se eu estou com 3 vendido, eu vou entrar com 6 comprado. Então eu venho aqui e coloco 6. Ele vai virar a mão. Por quê? Ele vai entrar com 6 comprados. Isso vai fazer com que eu encerre a minha operação de venda com 3 contratos e inicie uma nova operação com 3 no sentido de compra, tá? É uma probabilidade, é uma forma que você pode utilizar, ok? O nosso setup patrão é esse aqui, tá, gente? Entrar com 3, sair com 2, permanecer 1. Por exemplo, eu tenho uma mão mais pesada, eu entro com 15, saio com 10 e fico com 5. Então eu sempre trabalho aqui com a proporção, a mesma proporção que você vai usar lá no stop financeiro, de 66, ou seja, de 2 terços. Se eu estou com 3, divido por 3, eu vou ter 1. 1 terço é 1, 2 terços é 2. Se eu estou com 15, divido por 3 é 5. 1 terço é 5, 2 terços é 10. Se eu estou com 21, se eu estou com 12, eu tenho que fazer esse cálculo. Divido por 3 e multiplico por 2. Isso aí eu vou ter a quantidade da minha saída parcial. Repetindo, pego o volume de entrada, divido por 3 e multiplico por 2. Se der um número quebrado, você faz um ajuste para cima ou para baixo, de acordo com o seu interesse. Ok? Probabilidades nas permissões de compra e venda. Eu posso operar somente comprado ou somente vendido. Para isso, basta eu colocar falso na opção que eu não desejo operar naquele dia. No padrão, eu trabalho tanto eu opero comprado como opero vendido. Então, ele vai verdadeiro nas duas opções.
você pode escolher somente uma delas, ok? Qual a outra opção que é possível você fazer, tá? Você simplesmente desconsiderar os sinais do robô, usar somente as demais informações. Como assim? Simplesmente você vem aqui e coloca falso nas duas operações, tanto para a compra como para a venda. Isso vai fazer com que o robô não analise os sinais, tá? E aí você vai fazer a sua entrada de forma manual, tá? Então eu coloquei a 3 e 2, ao invés do robô entrar, eu é que vou decidir que hora que eu entro, tá? De acordo com o setup que eu tenho na minha cabeça. Então, ou seja, você consegue pegar o robô e transformar ele para o seu setup. O meu setup é um cruzamento de média. Então, se ele cruzar a média, eu vou entrar, tá? Não é o setup do robô. O meu setup é se bater na banda de Bollinger. Tá? O meu setup é se romper uma resistência ou um suporte. Isso você vai fazer de forma manual. Como que você vai fazer? Você vai pegar, colocar lá 3 contratos, tá? E quando atender esse seu setup, você vai mandar 3 contratos. Quando você mandar entrar em operação, o robô automaticamente assume a coordenação dessa operação. Ou seja, se andar 33% da sua perna máxima, ele vai sair com 2, né? Se isso é o que está lá na sua configuração do robô. Se andar a favor, se passar 25 pontos, ele vai disparar o stop móvel e vai caminhar. Ou seja, tudo que o robô faz normalmente, quando ele entra, se você colocar aqui permissão de compra falso e permissão de venda falso, você vai poder utilizar o robô com os demais parâmetros nas suas operações manuais, ok? A última parte aqui do parâmetro de entrada são justamente o que? Tá? Os 4 sinais, como eu lembrei já. MM, tá? E Heavy, que é de reversão, eles trabalham tendência, tá? Então eles buscam pontuar mais longe. Envy e BSP trabalham consolidação, ou seja, o mercado vai até um ponto, volta, bate nesse ponto, sobe novamente, bate no ponto lá em cima, desce novamente e fica naquele ambiente de consolidação de mercado lateral. E o que esses dois indicadores vão fazer? Eles vão tentar pegar o sentido contrário. Bateu num topo, eles entram, bateu num suporte, eles entram, num fundo, buscando sempre operações curtas, tá? Já o MM e o Heavy, ele vai entrar na operação esperando que o mercado ande seus 200, 300, 400 pontos e ele vai tentar pegar o máximo possível através do stop móvel, ok? O que você pode fazer? Eu já comentei no vídeo. Você pode usar os 4 sinais, basta colocar tudo verdadeiro. Eu posso usar somente 2 sinais. Eu vou escolher trabalhar com MM, então eu ponho verdadeiro aqui e os demais deixo falso. Então eu posso fazer essa combinação. Eu posso trabalhar com 3, como é o nosso setup padrão. Eu coloquei falso para o MM e verdadeiro para os demais. Tá? Ou eu simplesmente posso só trabalhar somente com um sinal. Vou trabalhar só com o sinal ENVY. Então os demais eu deixo tudo falso e deixo somente ele verdadeiro. Ok? Então isso também você pode fazer com o robô. Parâmetro de saída. Tá? Isso aqui é muito linkado, ou seja, muito ligado ao seu parâmetro de entrada, tá? Então, no lucro da operação, eu sempre busco trabalhar com uma margem de 200 pontos. Então, como no exemplo passado, nós colocamos que é 3 contratos, então, ou seja, para cada 100 pontos, tá, são R$60, né? Que é 0,60 por ponto. Então, vai dar R$60 se você atingir 100 pontos. Então, como nós temos um setup aqui configurado para 200 pontos numa operação, então você vai multiplicar 200 por 0,60 vai dar 120. Se eu tiver com 5 como entrada principal, sempre linkado na entrada principal. Entrei com 3 contratos, 120. Entrei com 5 contratos, 200 pontos vai ser R$200. E assim, 10 contratos é R$2 por ponto. Então,
né? 200 contratos é R$ 400. É assim que você vai colocar aqui. Você pode mudar isso aqui e diminuir, mas eu não sugiro mudar essa estratégia aqui. Há essa possibilidade? Sim, mas eu não sugiro você modificar isso aí, porque foi uma estatística que a gente fez, que é um limite bom para que você possa estar operando, tá? Perda de operação, tá? É sempre igual. Aqui é 200, a perda máxima também é 200, tá? O que acontece nessas duas situações? O robô internamente já tem um parâmetro que, se o mercado atingir 33% dessa perda, ele vai fazer uma saída, seja parcial ou total, ou até inverter a mão. Então vai ser baseado nesses dois valores aqui. Então, sempre deixe os dois iguais. E o lucro diário é R$ 300. Então, o que acontece? Se eu estou com 3 contratos, é 500 pontos. Então, são 500 vezes 60, vai dar 300. Se eu estou com 5 contratos, vai ser 500. Se eu tiver com 10 contratos, vai ser 1.000. Se eu tiver com 15 contratos, vai ser R$ 1.500, tá? E qual é o valor da perda máxima em relação ao lucro máximo? Sempre 2/3, a mesma questão das saídas parciais e dos contratos. Ou seja, eu pego o valor do meu lucro total, divido por 3 e multiplico por 2. Ok? Trailer stop é o stop móvel, ele é feito em pontos, tá? E o passo, né, a distância a se movimentar, ou seja, cada vez que após ele ser acionado, cada vez que o preço andar 5 pontos a favor, ele vai puxar o seu stop móvel também mais 5. E assim vai caminhando até a hora que o mercado volta e acaba pegando no seu stop loss, o seu stop móvel. Por quê? Ele vai manter distância de 25 pontos. O seu stop móvel vai ser 25 pontos de diferença do preço atual do mercado. Então, se o mercado disparar e começar a subir, se eu estou com 100 pontos, o seu stop móvel está com 75, se eu estou com 200 pontos, ele vai estar em torno de 170, 175 pontos. Tá? Ele vai acompanhando. E isso permite que você, no caso de entrar na operação e ele simplesmente disparar, pegar um candle que dispara 100, 200 pontos, você vai conseguir tranquilamente 150 pontos na operação, né, com certeza, ok? Então você também pode modificar isso daqui, você pode fazer com que ele fique mais longo, tá? Esses parâmetros de saída, apesar de ter todas essas possibilidades, eu sugiro não modificar essas proporções aqui, que é o melhor performance que a gente encontrou, ok? E o último parâmetro aqui é o parâmetro dos indicadores. O que é importante nesse caso aqui do parâmetro dos indicadores, tá? Então nós temos aqui um indicador que vai verificar a máxima e a mínima de qual período, do período que você indicar aqui. Nós temos essas duas informações, que é referente ao indicador envelope, que é utilizado em um dos sinais. Money Flow, tá? Que é o oscilador que identifica o fluxo do dinheiro, tá? Que é utilizado praticamente em 3 dos 4 sinais. A máxima e a mínima é utilizada em 2 dos 4 sinais, tá? E somente um sinal, me parece que só tem 3 indicadores, mas os 2 indicadores internos deles não podem ser alterados, porque o setup original são aqueles parâmetros. Então nós não liberamos para que eles possam ser modificados. Já os demais você pode modificar. O que acontece com relação a esses indicadores, tá? Quanto mais você aumentar o tamanho dele, por exemplo, eu venho aqui a máxima mínima colocar 30 minutos, 1 hora, mais conservador aquele indicador que depende desse sinal, aquele sinal, desculpe, que depende desse indicador, vai demorar para entrar em operação. Quanto menor for esse percentual, esses números, aquele sinal que depende desse indicador vai entrar com mais frequência. Então, o que eu quero alertar somente? Você tem essa probabilidade, mas o que eu quero alertar? Tá? Quanto mais vezes você entra no mercado, mais risco você vai correr. Então, verifique bem a sua estratégia, tá? Teste, faça um backtest, tá? Que assim evita que você, na ganância, queira entrar muitas vezes no mercado. Isso vai fazer com que você tenha várias operações e isso você corre o risco de perder até um ganho que você já possa ter conseguido. Então, o padrão nosso é esse, a máxima e a mínima trabalhamos com 15 minutos,
O envelope você pode modificar se você quer. Ele está um envelope aqui no caso, ele está num período até meio agressivo, mas o desvio dele está um pouco acima, tá? Então o normal também é um pouco mais baixo, para ser mais agressivo. Quanto maior se aumentar o desvio, maior se aumentar o período do envelope, mais conservador ele vai ficar. E o Money Flow também, o padrão do Money Flow é 14, nós estamos trabalhando com 29, tá? Isso permite, por quê? Porque existem configurações que determinam que ele só entre numa venda, por exemplo, se ele estiver abaixo de 80 e acima de 50. E só entre numa compra se ele estiver acima de 30, tá? E abaixo de 60. Então, quanto menor for o período do Money Flow, com certeza mais vezes o mercado vai atingir esses parâmetros. Quanto maior for, o mercado vai demorar um pouco mais para atingir. E isso vai fazer com que os sinais que dependem desse indicador, que são praticamente 3 dos 4, né, vão entrar menos vezes, tá? Eles vão entrar de maneira mais conservadora, com probabilidades maiores de sucesso, ok? Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos passar para o MetaTrader e eu vou mostrar ali como que vocês podem estar modificando isso daí e utilizando como backtest, tá? Não tem como eu fazer agora, que é um domingo, então não tem como eu também estar fazendo no real, tá? Então eu vou estar mostrando via backtest. Bom, aqui eu já tenho o robô instalado, né, no gráfico de 1 minuto, lembrando sempre que o robô opera no gráfico de 1 minuto. Ah, mas eu quero operar em outros períodos gráficos. Fica a seu critério. O nosso setup original é para operar no gráfico de 1 minuto. Você pode operar no tempo gráfico que você desejar, né? Mas as performances que a gente verificou, as melhores, é no gráfico de 1 minuto, ok? Então o que acontece aqui, por exemplo, você vem aqui está o robô. No caso aqui ele está parado, né? Negociação automatizada está parada. Tá? Aqui você liga e desliga o robô, tá? Deixando aqui verde está ligado, deixando vermelho está desligado. Isso é uma forma de você fazer manualmente. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse ponto aqui, tá? E você pode alterar as propriedades dele. Basta clicar com o botão direito, você coloca o mouse em cima do robô, clica com o botão direito, você vem aqui e você pode alterar as propriedades. Importante, sempre que você fizer isso, venha na primeira aba e veja se está flegado. Essas duas janelinhas, os dois botãozinhos aqui tem que estar sempre flegado. Permitir negociação automática e permitir que você mude as configurações do sinal. Tá? E aí você pode vir aqui e alterar do jeito que você quiser. Então daqui está o padrão conforme foi mostrado anteriormente. Feito isso, você dá o OK, ele está pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, vamos fazer um backtest, tá? Mas antes do backtest eu quero dizer o seguinte, nós costumamos utilizar, né, o mini índice histórico e também o dólar histórico. Então muitas vezes a pessoa não sabe como é que faz para colocar ele lá, porque você precisa ter ele para poder fazer os backtests. Não adianta fazer backtest individual. Por exemplo, o ING19 é um período curto. Então o ideal é que você pegue o histórico. Assim você consegue fazer de 1 ano, 2 anos, o tempo que você desejar o backtest no robô. Então como é que você faz para você conseguir ter o índice histórico, o mini índice histórico como dólar? Você vai aqui em exibir, observação de mercado, e aí você vem aqui, tá? E você digita, por exemplo, o IN, tá? E aí vai aparecer aqui, ó. Você vai usar esse aqui, ó, o IN cifrão N, tá? E aí basta você clicar nele aqui e ele vai ficar aqui à disposição para você, ok? Para o dólar é a mesma coisa, é WDO, tá? Que é um mini dólar, e você vem aqui e escolhe, tá? O dólar histórico, ok? Feito isso aqui, você pode fechar aqui e aí você vem aqui, ó, exibir testador de estratégia. Tá? Você vai escolher aqui, sempre aqui, ó, você pode testar tanto um robô como um indicador, você vai escolher o robô. Você vai vir aqui, vai localizar o robô que você quer testar, no nosso caso nós vamos testar esse, tá? Período personalizado, não, aqui você não muda. Aqui na execução é sempre importante você colocar a latência do seu robô, da sua plataforma, tá? A minha, por exemplo, está em 10:47, então eu coloco 10 aqui.
Se a sua está em 30, 40, 80, você vem aqui, você pode digitar, tá? 80 espaço ms, tá? Então você digita a latência do seu MetaTrader, tá? Muito importante isso daqui. Aqui você pode fazer o valor que você quiser e aqui é super importante, tem que ser BRL, tá? E aqui 1.20. Muitas vezes aqui não aparece, nas opções aqui não aparece o BRL, que é real. Então você digita BRL, tá? E aqui você digita o quanto você pretende simular o teste. Por exemplo, eu vou colocar aqui R$ 1.000. Então, ou seja, é como se eu tivesse R$ 1.000 na conta e vou usar um backtest com os parâmetros do robô. Aqui você vai colocar o índice histórico, tá? Então você vai clicar aqui, vai aparecer aqui, pode ser que esteja fechado assim, o índice ele fica na BMF, tá? As ações é que ficam no Bovespa. Então você clica BMF, séries contínuas, tá? Então pode ser que esteja fechado isso aqui, aqui são as séries de tempo em tempo, aquelas que têm vencimento, você abre esse séries contínuas e escolhe aqui o índice, tá? Então aqui é o índice e aqui é o dólar, tá? Aqui foi um erro que eu peguei errado, tá? Eu gosto mais desses dois aqui, tá? Sem um ajuste, tá? Feito isso, você, como nós falamos, o padrão é no 1 minuto, mas se você quiser testar em qualquer outro tempo gráfico, você pode testar. Aqui você vai clicar aqui, vai escolher, então, por exemplo, vamos pegar aqui do dia 1º de janeiro, ou então vou pegar aqui do dia 10, por exemplo, 10 de dezembro, vou pegar aqui do dia 7, do dia 10 dia 10 ou dia 14, tá? Então vamos pegar aqui uma semana. Sempre coloco um dia a mais, tá? Então, sexta-feira vai ser 15. Aqui é sempre cada ticket, tá, gente? Não mude aqui. E aqui deixa desabilitado. Feito isso daqui, você frega aqui, ó, visualização, tá? E aí o que você vai fazer agora? Eu venho aqui, eu vou colocar nos parâmetros, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui das 19h05 até as 14h30, que é o momento que eu costumo operar mais, tá? Eu vou encerrar as operações às 14h35, ou seja, 5 minutos após ele parar de fazer a operação, independente se tem a operação aberta ou não. Vou colocar aqui 3 e vou colocar aqui 2. Então, ou seja, vou entrar com 3 contratos e vou sair com 2. Vou comprar e vender, vou deixar falso, tá? O MM, tá? E aqui, como eu estou com 3, eu vou operar, o limite aqui seria 200 pontos, são 120. Aqui, a perda financeira é R$ 200. Aqui é 300, né? Que seria R$ 100 vezes 3. Aqui seria 200, que é 2/3 dos 300. Aqui não muda, aqui não muda. Aqui eu mantenho todos esses parâmetros, tá? 15 minutos, 14 de envelope, 17 de desvio e 29 no Money Flow. E aí o que acontece? Aí eu vou vir aqui no iniciar e vou clicar para ele iniciar, tá? E nós vamos ver o que acontece. Vamos começar aqui, por exemplo, no dia 10, tá? Vou só dar um... Aqui, ó, eu dei uma pausa só para vocês darem uma configurada aqui, ó, tá vendo? Gráfico, grade, tira grade, tá? Então, aqui a gente pode ver que ele já fez uma operação, tá? Ele já fez uma operação. Então, no histórico aqui, ó, ele entrou com 3, saiu com 3, deu R$ 18. Por quê? Porque ele acionou, tá? Tá vendo aqui, ó, stop loss. Ele acionou o stop móvel. Quando ele andou a favor, tá? Se a gente observar aqui, ó, stop loss modificado, tá vendo? Então, ele alterou. Ele bateu já nos 25 pontos e já alterou. Porque 18 pontos dá cerca de 30 pontos mais ou menos. Então ele andou um pouquinho, voltou e já pegou o stop loss. Ok? Então agora nós vamos deixar ele rodar. Tá? Só para vocês verem. Isso é uma forma de vocês fazerem o backtest, tá, gente? Então é uma experiência aqui que eu estou colocando só para que vocês vejam como que ele funcionaria
no mercado, tá? Logicamente no mercado às vezes pode dar alguma diferencinha devido à latência, tá? É que ele entrou novamente, tá vendo? Ele entrou, tá? Se a gente observar aqui, ele está numa venda, ele entrou com 3, saiu com 1, tá? E agora ele está mostrando aqui. Pode ser que ele entre novamente com mais, ou ele retorne para o preço de compra aqui, tá? O que acontece? Eu tenho aqui 200. Se ele bater 100 aqui, ele vai fazer uma entrada mais forte, tá? Para tentar puxar o preço médio para cima, para sair, pelo menos tentar sair com um lucro, tá? Vamos acompanhar só para ver até onde vai essa operação e depois a gente dá uma paradinha para a gente ver que a gente pode fazer algumas modificações, tá? Eu de cabeça, sinceramente, não me lembro o que acontece, se ele volta ou se ele sai, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou dar a parada só para mostrar para vocês. Ele tá voltando, ó, voltou. No que ele voltou aqui, tá vendo? Se a gente observar aqui, ó, no histórico, tá? Aqui, foi essa operação aqui, tá vendo? Ele entrou, quando ele andou contra, ele saiu com 2 contratos, deu R$48, tá? Quando ele voltou, tá, para o preço de compra, o que aconteceu? Vamos voltar aqui só para vocês verem, tá? Ele saiu aqui, ele entrou aqui e saiu aqui. Aí ficou subindo, fazendo todo esse movimento aqui, tá? O que aconteceu? Quando ele voltou, mais ou menos nesse ponto aqui, que seria 87.880, tá? Ele já entrou no meu ponto de compra novamente. Só que ele ainda não disparou. Quando ele disparou, andou 25 pontos a favor, tá? O que aconteceu? Ele fez uma entrada no mercado. Ele entrou no mercado com mais 2, voltou aos 3 contratos originais e andou mais a favor. Aí acionou também o stop imóvel, tá? E aí quando o preço voltou, ele saiu já com os 3 contratos. O que aconteceu? Eu tinha entrado na operação, tinha perdido R$48, ele continuou ainda na operação, mas com uma mão menor. E o que aconteceu? Quando ele voltou a favor, ele recompôs, ó, tá vendo? Reentrada de venda, tá? Ó, saída parcial, venda inicial, saída parcial, reentrada de venda e saiu com R$57 no stop imóvel. Isso permitiu o quê? Que eu saísse nessa operação com um lucro de R$9 ainda, porque eu saí com 48 na primeira saída parcial com prejuízo, mas quando ele retornou eu entrei no lucro com 57 reais, ok? Essa é a forma dele trabalhar. Então aqui foi um exemplo bem claro, foi até bom que isso acontecesse, ok? O que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos parar o robô, então nós vamos voltar aqui para essa janela, porque, tá? São 2 janelas. Nós vamos parar o robô e nós vamos fazer uma modificação aqui, tá? Aqui eu entrei com 3. Só que em vez de sair com 2, eu vou querer que ele saia com 3, ou seja, que ele encerre a operação quando ele atingir aquela situação, tá? Então nós vamos iniciar novamente, tá? Vamos limpar aqui, deixar sem a grade, tá? Então aqui o primeiro não deu problema, então matou, tá? É os R$18 inicial lá. Agora, essa modificação, ao invés de eu sair com 2, eu vou sair com 3, eu vou estar encerrando a operação. Então vocês veem a diferença. O que vai acontecer? Eu vou sair com os R$48 de prejuízo e já vou partir para outro. Então nós vamos analisar se após essa saída ele não entrou numa operação positiva. Olha lá. Saiu, tá vendo? O que aconteceu aqui, ó? Vou parar aqui, tá? O que aconteceu? Ele saiu com os 3, então já foi 78. E logo em seguida ele continuou contra a operação, porque ele fez uma venda aqui, saiu aqui totalmente. E aqui fez outra venda e continuou contra. Então ele praticamente já foi lá para cima, quase que zerando,
tá, a meta, mas vamos continuar só para ver se ele dá a meta ou se ele retorna e começa a ter a operação positiva. Então isso aqui é importante para vocês terem uma visão das probabilidades que o robô tem, ou porquê também que nós estamos usando aquele setup daquela forma. Tá? Um dos motivos era justamente isso daí, está evitando que ele entre seguidamente numa operação contra o mercado. Agora ele foi a favor, deu uma operação a favor, já deu uma diminuidinha lá. Ó, outra operação a favor, já diminuiu bastante, tá? Deu duas seguidas aqui. O importante aqui, ó, aqui. Perceba que nessa operação aqui, ele fez 90 pontos. 90 pontos, quando você está com 3 contratos, é praticamente 150 pontos, tá? Ou seja, numa única operação ele fez 150 pontos. Ó, lá, já virou para... O saldo já está positivo, ou seja, apesar da pancada que ele deu lá, ele acabou saindo no lucro. Ó, já botou de volta o prejuízo, saiu totalmente, voltou. Ó, novamente aconteceu o mesmo problema aqui, tá? Voltou totalmente, você vê que ele estava em 18 positivo e já caiu. Agora está subindo a favor, já diminuiu bastante. E assim vai, tá, gente? Então, vou parar aqui novamente. Vamos parar o robô e vamos fazer a última opção, que seria, tá, dobrar a mão. Então, aqui, em vez de eu sair com 3, eu vou sair com 6. Ele vai virar a mão, tá? Então, nós vamos iniciar novamente. Tá? Tirar aqui a grade. Eu vou dar uma paradinha no vídeo para que ele não fique muito longo e só vou entrar no vídeo quando ele entrar naquela... Aqui eu voltei, tá? Voltei justamente no ponto em que ele entrou aqui na operação. O que vai acontecer agora? Quando ele andar contra e atingir os 33%, ele vai virar a mão, ele vai sair de uma operação de venda, tá? Então vamos ver aqui, ó, ele está numa operação de venda. E vocês vão ver que ele vai encerrar sua operação de venda e partir para uma operação de compra, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, já mudou, tá vendo? Agora ele está na operação de compra e aí fez com que o prejuízo que você teve aqui, você recuperou no lucro aqui, tá? Vamos deixar só mais um pouquinho, para a gente possa também estar encerrando o vídeo, para que ele não fique muito longo. Mas que acredito que foi possível verificar que você tem 3 opções. Entrar com a quantidade de contrato e sair e deixar somente uma parte para continuar a operação. Entrar por exemplo, com 3 contratos e sair com os 3 contratos, encerrar a operação, ou entrar com 3 contratos e virar a mão, tá? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, já está com R$170, porque ele virou a mão lá. As demais operações são normais, mas aquela operação lá, ela deu uma modificada. Aqui aconteceu a mesma coisa, tá? Ó, 225, próximo já da meta lá, deu a queda, tá? E já aconteceu o contrário aqui, ó, tá vendo? Ó, aconteceu o contrário, ó, já caiu bastante. Aquelas mudanças de mão aqui aconteceu 2 vezes. Por favor, para 222. Vamos ver aqui se ele atinge a meta diária ou se ele atinge a meta de perda. 240. Lembrando que ele está com um padrão para funcionar até as 14h30. Aí bateu, parando aqui. Já bateu, tá vendo? 240 com 54, ele já atingiu a meta de R$300. Então tá aqui, ó, R$1.300. Ele praticamente nesse ponto aqui, essa linha aqui, ela está indicando que aqui tá terminando, tá, as operações, ó. Aqui ele encerra as operações às 14 horas, tá? E aqui fecha de vez, ok? Então, gente, acho que isso aqui foi possível aqui para vocês estarem tendo uma visão das probabilidades que você pode estar utilizando do robô. Tá? Então peguei o dia 10 aqui de maneira aleatória e deu para fazer praticamente as 3 opções. Tá? Nesse exemplo agora que ele bateu a meta, eu trabalhei com operação dobrada. Ou seja, ele entra numa venda, se ele bater 33, ele vira para uma compra. Se ele está numa compra e bateu 33, ele vira para uma venda. E assim vai funcionando. Ok? Então, gente, a ideia era justamente estar passando para vocês aqui essa possibilidade. Você vem aqui no backtest e você pode trabalhar de acordo com os seus interesses. Nós temos aqui, passamos para vocês, nosso padrão,
tá? E é o que teve a melhor performance, mas você tem a possibilidade de fazer tudo isso daí. No caso de você querer fazer manualmente, tá? É aquilo que eu falei, você vai vir aqui na propriedade, vai colocar aqui na opção de compra, aqui falso, mas vai manter todo o restante, tá? E aí você vai dar o OK e você vai usar o quê? Você vai usar essa opção aqui, ó. Então você vai botar, por exemplo, aqui, como você colocou 3 lá, você vai colocar 3 aqui. Então, na hora que você comprar 3 ou na hora que você vender 3, o robô, a partir do momento que você entra em operação, ele vai assumir para você, ok? Então é isso aí que eu tinha para dizer, gente. Um obrigado aí e a gente está à disposição aí para que vocês possam estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Ok, gente? Um obrigado e até o próximo vídeo.